Olá, seja muito bem-vindo ao nosso ao vivo de hoje. E aí, bora chegando. Já a gente começa com conteúdo enquanto o Insta avisa que estamos ao vivo. Se você está me vendo pelo YouTube, arrasta a sua tela para baixo, para a sua tela ficar maior, ficar melhor você assistir o vídeo e trava a sua rotação de tela, porque se você precisar movimentar o seu celular, não vai ficar virando e a sua experiência vai ser muito melhor. Então, bora lá, vamos chegando. Hoje eu quero falar a respeito das designers, que não são poucas, que estão desistindo da profissão. E eu e você que me assiste não podemos ser a próxima a desistir da nossa profissão, mas eu encontrei um ponto, na verdade 5, que eu tenho observado nesses anos de profissão que fizeram algumas das minhas colegas desistirem do design de sobrancelhas. Então, esse é o tema do nosso ao vivo de hoje. E aí já fica por aí, porque se você estiver cometendo não vou dizer erros, se você está tendo alguma dessas ações, então você está fadada a desistir da nossa profissão. E aí, muitas das vezes, não é nem algo que é assim, eu quero fazer isso. Não, é meio que, sabe, aquela coisa assim que você não se percebe que você está tendo essa ação, só que qual que é a consequência dessa ação? Você quer desistir, você fica desmotivada, você muitas das vezes tem uma ação na mente e não quer colocar ela em prática. Tudo isso é porque a raiz que está lá nessas ações estão prejudicando o seu crescimento como design de sobrancelhas, certo? Mas eu vou falar aqui essas 5 ações que infelizmente muitas das nossas colegas estão desistindo, e aí possa ser que você tenha visto isso e ache que o problema é da profissão, o problema é porque design de sobrancelhas não dá dinheiro, o problema é porque o mapeamento é muito difícil, o problema é porque o meu bairro não presta, o problema é porque eu não tenho dinheiro para investir. E você vai entender aqui no decorrer da nossa live que não é bem assim que acontece. Entenda uma coisa, o que você faz não é um bico, não é um plano B. Eu vivo há 14 anos de sobrancelhas e eu sou a prova viva que se você fizer e aplicar, dá certo. Recentemente comecei um novo negócio em outro bairro e graças a Deus está dando super certo. Mas eu vou te falar aqui quais são essas ações que você não pode ter, mas não só falar isso. Eu quero falar para você qual que vai ser a solução se você estiver tendo essas ações aí para com você, para com o seu estúdio, tá bom? Se você é nova por aqui nas minhas redes sociais, aqui é a Natália, eu sou designer de sobrancelhas há 14 anos e aqui é um espaço onde eu gosto de compartilhar tudo que eu aprendi durante esses anos de profissão sobre pessoas, processos e atendimentos. A minha missão é te ajudar também a dominar um mapeamento de sobrancelhas. Se você que já me acompanha, ou para você que é nova por aqui, você já pode imaginar que o mapeamento é o coração de todo e qualquer procedimento que inclua sobrancelhas. E por que depois de eu ter falado tudo isso, 14 anos, e tantas pessoas que você vê aí tendo sucesso e agenda cheia e tem clientes, possa ser que esteja aí do seu lado e essa pessoa consegue avançar e você na mesma? E aí, o que está acontecendo? E não só isso, você está vendo muitas das nossas colegas desistirem da profissão. Então, qual que é o motivo que está fazendo tantas designers desistirem de fato da profissão, tá? Então eu vou elencar aqui 5 e é importante que você entenda o seguinte: o que eu falo aqui é vivência, é experiência, porque eu também trabalho com outras profissionais, eu não fico só aqui no meu estúdio, então eu tenho acesso a outras pessoas, como eu ministro treinamentos, eu também consigo pegar esse feedback, não só das alunas, mas das meninas que chegam nas redes sociais compartilhando as suas experiências, tanto positivas quanto negativas, certo? E aí eu consegui
mapear essas 5 ações que estão fazendo a maioria das designers de sobrancelhas desistirem da profissão. Ou então assim, sabe quando você vai fazer alguma coisa e você já não bota fé naquilo? Entende? Acontece mais ou menos assim, e eu acho que por mais que você esteja aí, não, eu vou trabalhar como designer, mas você já deve ter percebido esse hype aí entre as profissionais da nossa área. Então bora lá. O primeiro motivo que faz uma design de sobrancelhas, e aqui eu quero que você seja muito consciente, seja muito transparente, não comigo e não com ninguém, porque você não precisa provar nada para ninguém, mas para com você, para que isso aqui que eu vou falar abra os teus olhos, que se em algum momento você estiver cometendo essas ações, é hora de mudar a rota, sabe? Você está indo numa direção, é hora de mudar, porque como eu falei anteriormente, se você continuar fazendo isso aqui, provavelmente você vai ficar, vamos lá, para outra profissão, vamos lá fazer mais outra coisa, é porque eu não trabalho com isso, é porque eu não trabalho com aquilo, e aí, certo? Então, a primeira ação dessas designers que desistem, elas esperam por motivação. Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Ninguém precisa de motivação. Motivação é bom? É. Mas é necessário? Não, não é necessário. O que é necessário é ser disciplinado. Sabe quando você não quer escovar os dentes, mas você sabe que tem que escovar o dente? Porque você não quer ir para o dentista? Isso não é motivação. Isso é disciplina. Porque se você falar para mim que você está motivado sem querer escovar o dente, quem é que está motivado? Para lavar o cabelo no frio. Entende? Para treinar. Eu não sei você, se você é a rara exceção que gosta de treinar. Eu treino todos os dias em casa. Isso faz anos. E se você me perguntar em qual momento nessa vida de meu Deus que eu estive motivada, que eu acordei assim, eu quero treinar, porque se eu não treinar hoje o mundo se acaba, eu não lembro. Quando eu comecei a treinar, meu filho era de colo. Meu marido ficava com meu filho para mim ir para o treino. Hoje ele já tem 14 anos e eu não lembro de um dia de eu ter ido assim, ai que maravilha, hoje é dia de treinar. E isso acontece com as designers que desistem da profissão. Então, se você também tá nessa de, eu preciso me motivar, porque hoje eu não estou motivada para mandar mensagem para ninguém, eu não estou motivada para abrir o meu estúdio, eu não estou motivada para fazer um stories, eu não estou motivada para chamar uma modelo, eu não estou motivada para fazer um treino de mapeamento, de coordenação, eu não estou motivada para assistir uma aula, né? As meninas que têm acesso a um curso online têm esse privilégio, né? De estudar a hora que quer, quando quer, enfim. E aí? A motivação, ela vem e vai. A disciplina é diferente. Ela vem e fica. Mas se você persistir, é fácil? Não, não é. A disciplina é como um músculo. Sabe quando você vai na academia e você pega aquele peso quase nada e que depois você tá lá, maromba? Como você começa? Aos poucos. A disciplina é do mesmo jeito. E aqui até tem aqui uma observação aqui que eu fiz, uma colinha, porque eu não queria deixar passar nada, absolutamente nada. Porque o que eu vejo de gente talentosa fala assim, não, eu vou parar porque assim, como eu conheço uma pessoa, ela falou assim, não, sobrancelhas não vai rolar pra mim, eu acho melhor eu voltar pro meu trabalho e vai dar tudo certo. E é um trabalho que é bem desgastante, né? Que é trabalho de costura, e nada contra se você é costureira e tal, mas se o foco já era costura, por que fazer um curso de design? Porque lá atrás ela queria o curso de design porque ela via algo na mente dela que fosse melhor do que a costura. E por que ela desistiu do design de sobrancelhas? Entende? Que não há nada de errado em uma pessoa escolher uma profissão ou outra.
Mas quando você parte da premissa que uma profissional, ela faz um treinamento, ela paga por aquilo, ela estuda para aquilo, e lá no meio do caminho ela desiste, algo não rolou. Será que é a profissão que não é boa? Então, só eu tô 14 anos, firme e forte, e não tenho pensamento nenhum de desistir, pelo contrário, meados de fevereiro, fui para outro lugar, expandi o meu negócio em outro lugar. E aí? Entende? Então, não espere por motivação, faça aquilo que precisa ser feito. Não tem esse negócio, aí hoje eu não estou motivada, hoje eu não estou inspirada. Gente, isso aí, você não vai conseguir ter resultado e ainda mais você vai ficar esperando por algo que é subjetivo, que não é palpável, que você não pode medir o seu processo de crescimento. Se você tem disciplina, imagina, se você começa hoje e você começa a treinar, vamos supor que você é uma pessoa que não tem uma boa coordenação. Quando você vai fazer um mapeamento, sabe aquilo todo, sabe aquele tremido, sabe aquele negócio esquisito, você não sabe mais o que fazer. Aí você fala o seguinte, poxa, lá no meu treinamento eu aprendi que eu preciso treinar coordenação. Porque coordenação é o pensamento ligado aos seus músculos. Então, o cérebro ele dá um comando e nós, design de sobrancelhas, nós utilizamos a coordenação motora fina para executar o nosso trabalho, que são os músculos menores. Porém, se a profissional ela ainda não treinou coordenação, não tem uma boa coordenação treinada, o que é que acontece? Ela até sabe o que ela tem que fazer. Eu tenho certeza nessa vida de meu Deus que você sabe lá, quando você pega aquele lápis dermatográfico, que você tem que começar aqui e você tem que terminar na cauda, bem alinhadinha, fazendo aquela curvatura sutil. Porém, o que você pensa, a sua mão não executa. E aí, para você que tem essa dificuldade, como que você vai medir o seu processo de desenvolvimento? Treinando todo dia. Mas se você não está motivada, como que você vai medir isso? Porque semana passada você não estava motivada, então você não treinou semana passada. E aí você treinou hoje, mas aí acabou que desistiu, quer saber, não vou treinar mais. E aí você começa a achar que o problema é porque eu não tenho coordenação, porque eu nasci sem coordenação, porque eu não sei, porque é muito difícil, porque todo mundo consegue e eu não consigo. Entende? Eu não sei se você já ouviu essa frase, que a disciplina, ela se sobressai ao talento. E aqui a gente vai até fazer uma analogia com o futebol. Tem muita gente que acha, né, que tem essa opinião, que o Neymar é isso, é aquilo outro. Mas, comparando com a disciplina do CR7, então, o que ganha? A disciplina ou o talento? Entendeu? Então, não espere por motivação. Exercite o músculo da disciplina. Esse é o primeiro ponto. Se você não quer estar nas estatísticas de mais uma design que desistiu, arranca aí da sua folha. No dia que você estiver motivada, surfa na onda, mas no dia que você não tiver, vida normal, certo? Segundo ponto, a segunda ação, para que você não desista da profissão, é não tratar como um negócio. Meu Deus do céu, isso é o que eu mais vejo. E isso é o que eu vejo todo dia. Quando eu falo todo dia, é todo dia. Entende? É não tratar o design de sobrancelhas como um negócio. Entenda uma coisa. Não é porque você atende na sua casa que não é um negócio. Não é porque você atende ainda numa cadeira que não é um negócio. Não é porque você acabou de receber o seu certificado que não é um negócio. Não é porque você ainda tem que trabalhar em outro lugar que as sobrancelhas do final de semana não é um negócio. E se você não vê o design de sobrancelhas, a sua profissão, como um negócio, quem verá? Quando é um negócio, primeiro começa aqui, na mentalidade.
você não trata cliente como amigo. E aqui vamos ser equilibradas. Não é que você não pode se tornar amiga das suas clientes, mas você tem muito claro aquela linha que divide a fulana amiga da fulana profissional. Então você divide muito bem as situações. Então uma coisa é você como amiga do seu portão para fora. Outra coisa é você como profissional. Por exemplo, uma amiga, a gente vai e às vezes empresta um dinheiro e chama para tomar café e lanche, aquela coisa toda. Mas quando você está mesmo na vestimenta de profissional, muda a situação. Porque vai ter situações que você precisa dizer um não. E aí a pessoa vai dizer, meu Deus, por que ela não me atendeu às 6 horas da manhã se ela é tão minha amiga? Então, chega lá do dono do Iguatemi e pede para abrir a loja porque você está atrasada pro Aníbal. É um negócio. E aí você fala assim, Nádia, você está me comparando com um shopping, que é tipo assim, é um dos shoppings mais antigos que tem rede em tudo quanto é lugar. Estou. Você precisa se ver tal e qual como um negócio, como outro qualquer. Abre o CNPJ. R$100 não vai arrancar de você nada, não vai te deixar menos rica ou mais pobre. Pagar uma agenda, ó, Fluxo Bela, você testa aí, depois você começa a pagar menos de R$80 por mês para fazer o fluxo do seu caixa se organizar. Veja a sua profissão, o que você faz, o seu estude como negócio. Porque se você não vê como um negócio, concorda que quando não é um negócio, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, eu estudo quando eu quero, eu atendo quando eu quero, o jeito que eu quero. Entende? Então, por isso que muitas desistem e às vezes você fica olhando e não sabe os bastidores. Aqui eu estou compartilhando contigo a visão que eu consegui ter dos bastidores, de tudo que eu escutei e de tudo que eu vejo. Quando eu falei até hoje, é literalmente até hoje. A pessoa não vê como um negócio. Primeiro, ela pega todo o dinheiro, gasta tudo. Aí na hora de comprar uma rena, a cliente marca uma rena. Aí o que é que ela faz? Ela fala para a cliente que não tem rena. Como que faz? Não trata como um negócio, certo? Então, o jeito certo para que você não entre nessa estatística, o meu conselho como alguém que perdura na profissão, tenha dias de atender, tenha horários de atender, seja vista como profissional. Quando você estiver no seu estúdio, você é a designer de sobrancelhas. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Se o seu horário é 8 horas da manhã, você não vai atender 7 horas da manhã, porque a pessoa vai ficar chateada. É um negócio. Você não chega lá no banco e fala assim, eu preciso entrar às 8 da manhã, porque eu tenho que trabalhar às 9, eu preciso pagar esse boleto, eu preciso resolver esse negócio. Você acha que o dono do banco está preocupado se vai entrar às 9? Tem que pensar lá nas alturas. Para se manter, é fácil fazer um treinamento. Fazer um treinamento, muita gente faz. Quantas? Até eu arrisco você que conhece, que fez até curso com você e hoje não está mais na área. É fácil fazer o curso. Difícil é se manter na profissão, tendo um crescimento e atender. Certo? Não cometa esse erro. Trate de fato o que você faz como um negócio. Se você quer viver de sobrancelhas, Nath, exatamente hoje, eu não posso sair do meu trabalho lá que eu tô. Possa ser que não seja um CLT, possa ser que você trabalhe de forma autônoma, liberal, em outro segmento, mas você quer investir nas sobrancelhas. É um negócio. É um negócio. Não é porque você está em outro trabalho que o que você faz só porque você só consegue atender no domingo à tarde. Ai, não, aqui não. Não, é um negócio.
Só que a sua empresa, ela só consegue atender por enquanto nesse momento. É o momento. Faça o seu melhor, contanto que você trate como um negócio. O terceiro erro, que é outra coisa assim, eu coloquei esses 5 aqui, nenhum é indispensável aqui. Se você falha em algum, vira logo essa chavinha aí, ajeita logo isso. Desiste antes de ver o resultado. Então, começa a treinar o mapeamento 2 semanas. Aí chama uma modelo. Aí vamos supor, demora. Seja gentil com você. Você acabou de fazer o curso, é muita informação. E aí vamos supor, um fato hipotético, que você passa 1 hora para fazer o mapeamento. Aí você começa a fazer de novo, passa mais 1 hora, depois mais 1 hora. Fez 1 semana, fez 2, o que faz? Desiste. Quer saber? Esse negócio demora demais, é muito difícil, eu não consigo alinhar, que sai tudo errado. 1 semana, 2 semanas, você concorda que é pouco? É pouco para uma pessoa que muitas das vezes não tem nenhuma cliente, ninguém se propõe a ser modelo, às vezes uma tia, uma mãe, às vezes é alguém de pele madura que já é mais desafiador, e aí acaba que a pessoa, ela desiste antes de fazer o que precisa ser feito. Lembra, não precisa estar motivada, tem que ter disciplina. Então, poxa, hoje eu demorei um pouquinho mais, mas eu não vou desistir. E continua. Com o tempo, você verá que o seu tempo vai diminuir, as linhas vão sair mais retinhas, o mapeamento vai ficar mais intuitivo, vai se tornar menos desafiador e quando menos esperar, você vai dominar a técnica. E tudo que é inerente à profissão. Porque é muito difícil, é muito complicado. O seguinte, vamos dar um exemplo. Imagina que você começou agora na profissão. Aí você vai lá no meu feed e você começa a ver os meus mapeamentos, você começa a ver a cor da rena que eu trabalho, você começa a ver a tintura, o resultado de tintura, você começa a ver a reconstrução com 3 meses, possa ser que você fez um curso de reconstrução, aí você vê minha reconstrução com 1 mês, o resultado isso, aquilo, outro, aí você começa, é porque eu não consigo, é porque não dá certo. Você concorda que é injusto comigo e com você comparar os nossos processos? Por quê? Com você é injusto porque eu tenho 14 anos de bagagem. E comigo se torna injusto que se eu precisasse de 14 anos para aprender tudo que eu aprendi, você com 1 mês já fizesse tudo que eu faço tal, igual, seria meio que injusto? Todo mundo precisa passar por processo. E eu não estou dizendo que você precisa passar 14 anos. Não é isso. Claro que se eu tivesse começado hoje, depois que eu desenvolvi toda a minha metodologia, teria sido muito mais rápido os resultados que hoje eu tenho. E por isso que eu passo esse conhecimento para as alunas, para que elas encurtem o caminho. Mas ainda assim, tem todo um caminho a ser percorrido, que não é do dia para a noite. Então não faça isso, não se compare, espera ver o resultado fazendo tudo que você tem que fazer. Se tem que treinar, treina. E se tem que fazer, faz. Faz o que precisa ser feito. Vou fazer 1 semana, vou fazer 2, vou fazer 1 mês. Não, é para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Até Jesus vier te pegar. Para sempre. Você não pode desistir, não deve desistir. O quarto, que é muito ligado ao terceiro, a terceira ação que fazem as designers desistirem da profissão. Acha que precisa saber de tudo. Ninguém nunca vai saber de tudo. E graças a Deus. Porque imagine se eu tivesse ainda fazendo as mesmas coisas que eu faço lá atrás. Então eu sempre estou em busca de melhorar. Por exemplo, vou dar um spoiler para você. Tem um e-book de reconstrução e lá tem uma fórmula no pós, certo?
Então, esses dias eu estudando, eu já falei lá com a edição, olha, vamos fazer uma alteração lá no pós, que eu preciso colocar um pós. Quer dizer que sempre está inovando, sempre tem coisa nova chegando. Então não seja aquela pessoa assim, eu preciso saber de tudo, muito bem afiado. Obviamente que você precisa ter minimamente um resultado bom. Mas a excelência vem com treino. Não tem como você treinar a excelência só no papel, sem modelo, sem cliente. Porque é diferente uma pele de um papel. Então, muitas das vezes, você vê um vídeo no YouTube, você vê um recorte no Instagram, e ali você fica se comparando, você fica se frustrando. Não é assim que acontece. Certo? Não espere também, poxa vida, eu preciso estar no nível hard, e isso, aquilo, outro, o meu estúdio precisa estar todo pintado, e que mais? Eu preciso ter aquela maca que é 10 mil reais, eu preciso ter aquela ring light que custa 6 mil e por aí vai. Não espera, tá tudo perfeito. Arruma a roda com o carro em movimento. Comece. E começa e não para. Por exemplo, hoje, vamos supor que você atendeu uma cliente e aí você fez uma rena e ela disse que ficou um pouquinho mais escura. Aí você vai degradar um pouquinho, né? Poxa, beleza. Aí da próxima vez, você já sabe que precisa menos tempo de rena. Ou então, quem sabe, alterar a cor. Quem sabe? Quer dizer, você não desistiu. Você não esperou estar perfeito. Você fez e arrumou a roda com o carro em movimento. É assim que acontece. Tá bom? E aí... Por último, e não menos importante, mas antes disso, eu vou dar voz a quem tá aqui nos comentários, porque eu tô vendo as meninas comentar aqui, e aí eu quero compartilhar com todo mundo aqui o que a Ellen Bella falou aqui em dezembro do ano passado. Eu disse que ia fazer acontecer para mim poder captar mais clientes e reformar o meu espaço, que é feinho, cara. Mas eu descobri que estava grávida, misericórdia, e me perdi toda. E eu perdi toda, tá? Excluí meu Instagram. Jesus, mulher de Deus! Que loucura foi essa? Excluí meu Instagram depois que fiz outro. E só continuei. Ah, tá, você excluiu depois que você fez outro, entendi. E só continuei com 5 clientes e eu fiquei sem ânimo pra nada. Agora eu tô melhorando, mas até no começo de setembro eu vou ganhar neném. Nossa, Ellen, só em você não ter desistido, né? Desistido assim, parado por completo, já é uma guerreira. E aí, no seu caso, há casos e casos. Aí tem assim, uma situação que você está gestante e de fato, a gente fica com a imunidade baixa, a gente fica cansada, a gente fica assim, extremamente exausta. Só em você estar atendendo, meu Jesus, as portas de ter neném já é uma vitória. O que eu te aconselho? Continua com essas 5 clientes, vai preparando o terreno, vai divulgando aos poucos, volta com o seu Instagram aos pouquinhos, vai mostrando um pouco, né, dos seus bastidores. Não precisa ser nada invasivo, mas tipo assim, não some por completo. Entende? Não some por completo, para que as suas clientes e aquelas futuras clientes, elas acompanhem com você esse processo. Eu não estou falando de você falar tudo que está acontecendo, meu Deus, fiquei com dor no peito, acabei de ter um neném, tô toda cortada, tô toda isso. Não é isso. Mas tipo assim, não sumir. De vez em quando, hello galera, olha, logo em breve eu tô de volta. E posta produtos, e posta imagens de sobrancelha, não necessariamente para a gente divulgar, no seu caso, não precisa você estar com a cliente com você. Você só precisa manter a sua audiência quente. Em algum momento você precisa se fazer presente para as meninas. Então, essas 5 clientes, dê super atenção. Tudo que for acontecer com você, fala, meninas, olha, agora eu vou ter que dar uma pausa, né? Dependendo do tipo de parto que você vai fazer. Se for um parto normal, tranquilo, dá pra voltar logo. Se for uma cesariana, você vai falar que requer um pouco mais de tempo. Que elas se sintam à vontade para procurar outra profissional
por enquanto. E quando você voltar, né, voltar a atender, de fato poder atender, né, pegar ali no material, tiver mesmo apta a voltar, tiver tudo organizado, e aí você manda mensagem para essas clientes e começa a divulgar com mais força, com mais força. Mas o que eu aconselho para você é que não pare, não zera, não zera, não zera, não zera. Sempre tá, é como se você tivesse assim, oi, eu tô aqui, hein? Ó, eu tô de molho, mas tô por aí, tô por aqui. Aguenta a mão aí que eu tô chegando, certo? Nossa, e assim, sobrancelha, gente, eu fazia, sobrancelhas assim, ó, o bebezinho. É diferente de cabelo, é diferente de massagem, é diferente de unha. Não tem como fazer a unha. O menino ali do seu lado empurrou o alicate e cortou a cliente. Fez o cabelo, não pode fazer química porque muitas vezes você está grávida, ou então porque o neném não pode pegar o cheiro da química. Massagem, você não pode parar, porque massagem, quando a gente começa a fazer massagem, a gente tem um protocolo que a gente começa e não para. E aí se o menino chora, faz o quê? Mas sobrancelha, gente, para. Não desiste de sobrancelha, não. Aí a Ellen fala, e tem hora que fico perdida. Agora é triste, não fico perdida. Fica aqui comigo, ninguém solta a mão de ninguém. Vai acompanhando as lives, vai aí acompanhando o conhecimento, vai aplicando, vai dar tudo certo, tá bom? No seu ritmo. E aí a Tarciana fez seu curso essa semana. Oh, beleza! Tarciana, qualquer coisa me chama lá no suporte. Tamo aqui. É nóis. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, viu? E aí tá ótimo, amei os seus conselhos. Imagina, estamos aqui para ajudar. E por último, vamos lá encerrar, e não menos importante, que é a quinta ação que faz as designers desistirem. Então, até aqui, se você se identificou com alguma coisa, em nome de Jesus, arranca isso e muda essa situação ontem, tá? E a quinta e última focam só na técnica e esquecem da divulgação. Exatamente isso que eu estava falando para Ellen. Nesse momento, a Ellen, ela não dá para focar na técnica, porque como que ela vai, né, ajeitar a mala do bebê e ajeitar um negócio e atende uma cliente e aí ela foca só na técnica? Não, aí agora é a hora da divulgação, é de preparar o terreno para que quando ela volte esteja tudo aqui esperando por ela. Claro que vai ter todo um trabalho de conquistar novamente as clientes, essas 5 que ela tem, se foi para outra, né, para retornar novamente, fazer uma ação, fazer uma promoção, entregar um mimo, entregar um brinde e por aí vai, temas para muitas lives, certo? Mas aí o que é que você que está me vendo aqui, você não deve fazer, que é cometer o erro de só focar em técnica. Lembra que a gente comentou que isso é um negócio? O que a gente faz é um negócio? Imagina se eu foco só em técnica, só em técnica, só em técnica. A Tarciana comprou o meu curso porque eu estou aqui na rede social. Se eu ficasse focada só em atender cliente, só em, sei lá, que uma cliente fosse falar para outra cliente, se eu não publicasse nenhum resultado aqui, se eu não mostrasse nada aqui, como que eu ia atender? Como que eu ia estar em um negócio novo em outro local? Um não anda sem o outro. A divulgação, ela não tira a responsabilidade de você ter uma boa técnica. Porque também tem profissionais assim, que tudo é muito instagramável. Ai, porque tem umas flores isso. Ai, porque tem um café aquilo. Ai, porque tem que ter a rena tal. Porque agora tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí a cliente vê aquela divulgação muito boa, diga-se de passagem, mas quando chega lá, a técnica, só o pai das luzes. Porque dependendo do ângulo que a pessoa tire foto, você sabe que dá para enganar. E hoje tem trocentos aplicativos de alteração de cor, de colocar maquiagem, de fazer isso, aquilo, outro.
Por isso que eu sempre aconselho para as minhas alunas, não faz maquiagem em sobrancelha para você postar na rede social, não faça isso. Não fique editando suas fotos, não fique. Ai, porque eu tenho que tirar a manchinha de rena que ficou na faixa, deixa a mancha lá. Ai, porque vai ficar feio no feed. Não, não vai ficar feio no feed, não. Não vai ficar feio, não. As clientes, elas gostam do processo, do real oficial. E outra coisa, já ensinei pra vocês, tira a foto só aqui. Você não vai ter problema de divulgação com a sua cliente, que não vai dar pra identificar. E não vai ter problema assim, ai, o cabelo tá bagunçado, ai, mostrou meu branco, ai, mostrou minhas rugas, ai, mostrou a faixinha isso, mostrou a faixinha aquilo. Então, a técnica precisa estar afiada, sim, mas você não pode só se agarrar a ela, porque não é isso que faz o seu negócio. A divulgação tem que andar junto, porque se você for uma excelente profissional, você domina muito bem o seu mapeamento, mas se a sua cliente ela não souber disso, de nada vai adiantar você ser afiada na técnica. Então, um não anda sem o outro. E ainda coloco um ponto mais quanto ao atendimento. Não adianta de nada você ter uma excelente técnica e ser antipático. Vamos falar a verdade aqui. As meninas que estão desistindo da profissão, gente, quando eu falo que eu estou vendo isso todo dia, eu estou vendo. Então, eu já presenciei situações de eu começar junto com a pessoa e aí eu tô lá, enquanto a profissional tá atendendo a cliente dela, eu chego lá, você quer tomar uma água? Vou lá, varro lá o chão do salão. Estão conversando sobre alguma coisa, eu vou lá e puxo o assunto também. Não vou ser intrometida, mas se eu tiver oportunidade, enquanto isso a colega estava lá no canto no celular, parece que nem existe, entende? Quando a pessoa vai perguntar uma coisa, tipo, responde atravessado. E aí tem pessoas que não gostam muito quando a gente fala a respeito disso, fala assim, ai, mas eu tenho que amar todo mundo, eu tenho que estar dando risada para todo mundo. Não, só ser educado. É o mínimo. Fora que, sem cliente, não dá para pagar boleto, não dá para ter negócio, não dá para pagar curso, não dá para fazer reforma de estudo. Não esqueça disso. É uma troca. A cliente precisa de nós, assim como nós precisamos da cliente. É uma prestação de serviço. Ela paga e a gente presta o serviço. E não é favor nenhum a gente dar um bom dia, perguntar como a pessoa está. Não é que ela vá falar da vida dela, oi, tudo bem? Como você está? Tá tudo bem? É uma questão de educação para quebrar o gelo, perguntar sobre aquela sobrancelha. Então, vamos recapitular aqui. Se a design de sobrancelhas, ela faz o curso dela, aí ela tem até um estúdio legal. Tem um estúdio legal, mas o que é que acontece? Se no dia que ela não está motivada, ela não faz nada. E na maioria das vezes ela não é disciplinada. Então, se ela vive de motivação, obviamente que ela não é disciplinada. Então, ela vai lá, faz quando quer, do jeito que quer, a hora que quer. Não vê o estúdio dela, a profissão dela como um negócio. Não vê como um negócio. Não tem hora para atender, atende quando dá, do jeito que dá, não tem dia, não tem hora, não tem local. A cliente liga, não atende. Manda o WhatsApp, a pessoa esquece de responder e quando responde 2, 3 dias depois, Jesus, que agenda é essa, minha filha? Eu quero essa agenda pra mim. Não dá. Desiste antes de ver o resultado. Então não treina, não divulga, não chama o modelo. E aí começa, às vezes até chama, às vezes até faz. Mas depois desiste. Faz uma semana, faz 2, faz um mês, faz 2. E aí desiste. E aí? Tem como crescer? Acham que para começar já tem que saber de tudo, já tem que ter tudo. E por último, e não menos importante, querem focar só em técnica. Não investem num bom atendimento, não investem numa boa divulgação. Aí eu lhe pergunto, tem como uma pessoa dessa não desistir? Então, da próxima vez que você ouvir uma pessoa dizendo assim, meu bairro não é bom,
porque eu nasci sem coordenação. É porque aqui o pessoal não tem dinheiro. É porque está muito saturado o mercado. Mas também tem não sei quantos designers aqui do meu lado. Aí você vai fazer, sabe o quê? Perguntar, será? Será? Será, amiga? Será mesmo que é isso? E aqui, para finalizar, tudo isso aqui, dito tudo isso, é para que você não caia nessas armadilhas. Não caia. Porque começar, todo mundo começa. Mas com o tempo, essas que desistem, elas caem nessas armadilhas aqui que eu falei para você. Se você achar interessante, faça o seguinte, reveja esse ao vivo de novo. Manda para alguém que está pensando em desistir, tá bom? Eu quero agradecer por vocês que ficaram comigo. Que horas? 8 horas. Terminamos 8 horas em ponto. E aí, vou deixar aqui uma recomendação para você. Se você está com dificuldade na marcação, quer aprender um pouco mais sobre mapeamento, eu preparei uma aula para você, totalmente gratuita. Quando eu postar aqui, você vai comentar marcação e você vai receber o link dessa aula gratuita com o modelo real, certo? E em breve, nosso e-book de mapeamento está saindo. Então, semana que vem, a gente vai fazer um lançamento bem bonitinho. Em nome de Jesus, estou contando com isso. Estou fazendo minha parte para mandar para a edição e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E aqui já estou contando para você se preparar para que você venha adquirir esse e-book. Vou deixar lá foto, vou deixar material, vou deixar folhinha de treino. Inclusive, estou organizando para essa semana a gente fazer uma live de treino de coordenação. E eu vou pegar um dos treinos que eu vou deixar lá no e-book. E vou te mostrar já aqui o spoiler, já não sei quando que eu vou fazer a live. Amanhã não sei se eu consigo fazer essa live, mas daqui para sexta-feira vou fazer sim essa live. E aí você vai ver já em primeira mão já uma das folhas do treino de coordenação que eu vou deixar lá no e-book, vou deixar disponível também 2 aulas, estou preparando assim com muito, muito, muito carinho mesmo. Combinado então? Então nos vemos no próximo ao vivo? Nos vemos. Pelo amor de Deus, né? Você não pode desistir. Vamos fazer uma corrente do bem, porque as nossas clientes precisam da gente. Elas necessitam da gente, tá bom? Fica com Jesus e até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Ellen, sucesso, que Deus abençoe a sua gestação, esse finalzinho aí. Vai dar tudo certo. Tchau, tchau, meninas.